deles. Muitas vezes. Então, assim, eu olho com desconfiança todo mundo que começa a adorar político. Mas isso que você falou do teu olhar, por exemplo, uma certa desconfiança do tamanho do Estado, uma desconfiança de uma ingerência do Estado na vida das pessoas, politicamente correto, é uma ingerência no pensamento, na escrita, na arte, né? No humor e tal. Isso parece colocar você próximo de uma certa tradição liberal mesmo, né? Que é considerado de direita, centro-direita. Acredito que sim, eu acho que eu transito entre o liberal e o conservador, mas dependendo de alguns assuntos vão me jogar para a esquerda, dependendo de outros vão me jogar mais à direita. Você acha que ainda é feio ser chamado de direita no Brasil? Não, Danilo? não. Acabou esse lado feio assim? Eu acho que hoje é legal. Porque eu acho que hoje tá ficando cool é contra a cultura. Ser de direita no Brasil. Eu acho, pelo menos até, era mais um pouco antes do Bolsonaro ganhar, entendeu? Agora, a partir do momento que a militância começa a lamber muito um lado, aí fica cool o outro lado. O legal é ser, a contracultura é ser do contra. Sim. Não tem como ser contra a cultura a favor. Mas ao mesmo tempo, voltando àquilo que eu citei há pouco, que foi a fala do ex-comandante das Forças Armadas, Vilas Boas, general, quando ele se referiu ao Olavo de Carvalho como o Trotsky, né, da direita no Brasil, à medida que você elege o governo de direita, isso ao mesmo tempo, do ponto de vista histórico do momento, isso vai fazendo com que as pessoas que se colocam contrárias ao Estado grande, ao politicamente correto, ao socialismo na economia, essas pessoas, portanto, a direita, elas começam a ter, e os grupos, de fazer uma melhor identificação de si mesmas, não? No momento que você tem um presidente que é de direita, reconhecidamente de direita, você olha e diz assim, bom, ele é de direita, mas não tem nada a ver comigo. Sim. Ou tem a ver comigo. Então, isso você não acha que isso acaba produzindo um certo amadurecimento histórico para a direita? Né? Porque você olha e fala, fulano, Bolsonaro no caso, ele é de direita, eu também sou, mas eu não sou igual a ele, eu não penso igual a ele. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse senso crítico, a direita tem mais que a esquerda. Porque eu acho que a esquerda pensa mais coletivista, eu acho que a direita pensa mais individual. Então, por isso que eu acho que vai ter sempre mais briga interna na direita do que na esquerda. Na esquerda, por isso que eu estranho quando tem uma coisa muito organizada na direita, fala, vocês estão me atacando no coletivo? Que negócio é esse? Eu sou só um indivíduo, entendeu? Então, eu acho que mais do que amadurecimento, gera uma coisa que não tinha no Brasil, que é o equilíbrio. Entre as posições políticas, você fala? Entre as posições políticas e entre a liberdade. As pessoas, eu acho que artistas, eu vejo isso, um monte de artista do meu meio fala, pô, eu não gosto de como eu posso falar porque eu sou da TV. A partir do momento que esse amadurecimento que você falou acontece, as pessoas ficam mais livres e aprendem a conviver também uma com a outra. A patrulha melhorou no seu meio, ideológica, da esquerda? A patrulha hoje, ela está um pouquinho menor em número, mas mais intensa no objetivo. Eu vou explicar, eu consigo explicar por quê. Na época da Dilma, eles recebiam dinheiro. Sim. Eles tinham pessoas pagas. Estavam mais ricos. Eles eram mais ricos, eles tinham mais perfis, tinha gente que estava dentro do Senado que mudava a Wikipedia, que ficava tweetando, existia acampamentos de militância virtual do PT, então existia uma coisa paga e organizada. Quando a torneira fecha, eles ficam em menor número, porque muitos só estavam lá porque recebiam dinheiro. Sim, que nem o povo que ia para passeata na Paulista em troca de lanche. Perfeito, a mortadela não tem mais. Porém, os que ficaram, os que aceitam trabalhar de graça, são mais violentos. Claro. Você tem a paixão maior, está mais decidido a acabar com você. Então, é essa a realidade hoje. Isso acontece dentro da classe artística? Bastante, assim, né? Bastante. Academia muito, intelectuais. A ponto de, como eu recebi uma censura estatal, essa sim, uma censura oficial do Estado, que a Maria do Rosário me mandou através do Poder Legislativo, ela conseguiu a minha condenação à prisão, e eu tive colega comediante, como o Márcio Smelling, dizendo que tá certo, a prisão tá certa. Então, assim, quando a censura vem da esquerda, se relativiza a censura, e o seu colega de comédia, que você mesmo defende, que eu apareço em público defendendo, eu não vou mudar meu discurso. Se um dia, por exemplo, o Gregório, o Márcio Smelling, qualquer pessoa de esquerda tiver um problema do Estado, uma censura oficial como eu tive, eu vou me posicionar como eu me posiciono. Só que quando vem da esquerda, eles relativizam. E eles dão razão
para a censura, não para o comediante. Você sabe que na tradição filosófica liberal conservadora, como eles falam na Inglaterra, uma constante é a ideia de que antes do tema político vem um tema moral. Exatamente. Né? Então, assim, você tem a impressão, eu tenho às vezes, checando a tua percepção, de que às vezes a esquerda tem atitudes moralmente duvidosas. Vou te dar um exemplo no âmbito do humor. Você estava citando aí há pouco. Eu lembro quando aconteceu aquela chacina na Charlie Hebdo, comecinho de 2015, né? Sim. Eu lembro que, então, muita gente escreveu sobre isso, inclusive humoristas escreveram, e eu lembro que um tema que apareceu por parte de alguns humoristas aqui no Brasil é de que, não que, digamos assim, os tinham razão, porque uma afirmação como essa tem que ter culhão para falar. Sim. Se entrar no mérito dela, Claro. tem que ter culhão, né? Para dizer isso. Um culhão igual aos caras que foram lá e atiraram em todo mundo, Perfeito. né? Mas uma afirmação em que me parece falava isso de forma subliminar é de que, olha, você não pode tirar sarro de Muhammad, do Islã, porque é uma minoria oprimida no Ocidente. Argumento este vindo de humoristas. Exato. Né? A esquerda. Perfeito. Então é uma coisa assim, você só pode tirar sarro de homem branco, heterossexual e tal e tal. Você não acha isso moralmente meio A duvidoso? gente pode conseguir até uma coisa bem... Você não pode tirar sarro de religião do Maomé, mas se você for na Avenida Paulista, pegar um crucifixo e enfiar no... aí pode. Sim, porque é da religião que a listinha permite. Porque é uma religião opressora. Exatamente. Então, eles definem quem é o opressor. A moral deles é muito duvidosa. Tem uma parte muito boa. Eu me lembro que o Tom Wolfe, aquele escritor, eu me lembro que eu vi ele falando uma vez dos asiáticos e o politicamente correto. E ele fala o seguinte: os asiáticos, eles estavam na listinha do politicamente correto, mas teve um problema. Muitos asiáticos são muito ocidentalizados, são muito conservadores, como o Japão, e muitos estão atrás do capitalismo. Eles enriqueceram. Sim, claro. Então eles foram tirados. Eles foram para o Tobassa ver a Poli. Sei lá, um exemplo de clichê, mas é fato. Exato. Então assim, a gente fica à mercê. Por isso que eu digo que a comédia não pode ceder à patrulha. Aristófanes nunca cedeu. Aristófanes fazia piada do escravo e do livre, do político e do civil, do homem e da mulher, do Sócrates, do pobre, do rico. Esse é o pai da comédia, é o Aristófanes. Então a gente não pode ceder a listinhas, porque hoje colocaram que o ciclista é uma raça sacrossanta. Não se faz piada mais de ciclista. Agora não se faz mais piada de gordo. Patinete daqui a pouco. Daqui a pouco. E daqui a pouco o ciclista sai da lista. Porque vai ter tanto ciclista, Exato, né? E ciclistas ricos e tal. Exato. Então, assim, a gente fica à mercê de umas canetadas é bem uma alma ditadora mesmo, que está ditando o que pode ser engraçado e o que não pode. O que você pode rir, o que você não pode. Agora, voltando ao que eu estava te perguntando antes, assim, quando você falava que, digamos assim, há uma certa tradição do valor do indivíduo no pensamento identificado como a direita e com a tradição liberal, né, essa ideia de que, digamos assim, a sociedade deve ser pensada a partir do indivíduo. E se a gente vai até Locke, lá no século XVII, que é considerado um pai do pensamento liberal, é justamente essa ideia. O Estado não pode se meter na religião do indivíduo, o Estado não pode se meter na moral do indivíduo, o Estado não pode se meter a expressão americana vem muito a calhar, quer dizer, o Estado não pode, deve deixar o sujeito mind his own business. Certo? Então, ele pode tocar a vida dele dentro do espaço da lei. Quando a gente pensa, quando você estava falando hoje que você olhou e disse, estou sendo atacado por um coletivo à direita, né? Um coletivo no sentido artístico, você não acha que há uma direita no Brasil hoje, mais identificada com o universo do Bolsonaro, que parece não valorizar tanto o indivíduo? Que tem uma pegada que às vezes parece, sabe, sociedade, pátria, sabe, uma coisa assim? Eu acho que sim. E eu acho que por ser de direita, você acaba fazendo isso. As pessoas têm mais liberdade até para se organizar em grupo e agir como um coletivo. Eu acho que faz parte disso. E eu acho que, eu particularmente, não acho saudável. Sim. É uma coisa que eu não acho muito que tem a ver com o que eu entendo que é a liberdade individual que eu busco. Então, mas você como um cara que
atingir o sucesso, tem reconhecimento, tem trabalho, já não é um pouco a prova de que aquela ideia de que a esquerda tem o controle hegemônico da cultura já ruiu ou não? Porque você tem sucesso, você é reconhecido, portanto você vive do seu trabalho e você é objeto de censura, objeto de patrulha, mas ao mesmo tempo a ideia de que a esquerda então teria controle sobre a possibilidade de as pessoas serem artistas e humoristas não é mais verdade. Eu acho que eu sou um acidente. Você acha que você é um acidente? Eu acho que eu sou só um... Eu acho que eu sou muito arrombado, eu não tô nem aí. Eu acho que é isso que eu sou. Porque eu acho que ela ainda existe uma pressão gigantesca para que outras pessoas consigam chegar onde eu cheguei, dizendo o que quer. É que eu sou teimoso. Uhum. Eu sou teimoso e eu falei, quer saber? Se eu não puder continuar na TV porque eu falo o que eu quero, então eu prefiro não ficar. É uma atitude individual minha, mas eu acho que existe, hoje menor, obviamente, mas se você lembrar 5 anos atrás, você falar que não concorda com Lula, imagina, você ia ser linchado. Sim. Então eu acho que isso está diminuindo e eu acho que, no fim das contas, o que vence o coletivo é o indivíduo. Acho que não existe um poder maior que o da personalidade. Nenhum coletivo vence a personalidade. Eu acho que é por isso que eles tentam tanto censurar quando aparece uma pessoa falando que eles não querem, falando que eles não gostam, porque eles sabem que, no fim das contas, isso é maior do que qualquer coletivo que exista. Isso é uma crença tipicamente liberal, né? Eu acredito assim, nisso. essa ideia de que a personalidade, quando é autêntica, né, ela pode, na verdade, resistir às pressões. No final das contas, isso é uma questão de coragem, não? Você não acha que a coragem é fundamental para você ser liberal? Ou de burrice. Às vezes a coisa é tão próxima. Às vezes a coragem é a burrice tão próxima. O Aristóteles dizia que a diferença entre a coragem e a temeridade é porque o temerário, que seria o burro que você falou, o temerário é alguém que não avalia a situação em que está. E o corajoso tem noção do risco e faz. Eu, no meu caso, eu sempre soube que existia muito risco. Eu passei por um assassinato de reputação, ainda passo, hoje menor porque a militância é menor, mas você passa por uma parede de linchamento, onde um monte de gente até hoje que só me conhece pelos blog e jornal da vida acha que eu sou uma... Obrigado por assistir. Foi muito bom te ter por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!